No áudio, manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro agridem e ameaçam jornalistas em ato no Planalto. Agressões, ameaças e ofensas aos profissionais da imprensa têm sido mais comum do que você imagina, e é sobre isso que iremos falar hoje. Olá, eu sou Ana Carolina Damião. Eu sou Sabrina Fonseca. E eu, Samira Quintão. Queremos hoje mostrar como a informação pode salvar vidas. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, informou que em 2019, 78 profissionais da imprensa foram vítimas de violência presencial no país. No total, foram registrados 56 casos de violência não letal. A entidade ressaltou que os autores das agressões foram principalmente políticos ou ocupantes de cargos públicos. Esse jornalismo que vocês fazem é jornalismo podre! Um jornalismo podre da TV Globo, podre, canalha, sem escrúpulo. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. A ABERT apontou ainda que agressões físicas como socos, pontapés e disparos de bala de borracha continuam sendo a principal forma de violência não letal presencial. No ano passado, foram relatados 24 casos, envolvendo 30 jornalistas. Já as ofensas vêm em seguida, com 8 casos. Pouco antes da chegada do presidente Jair Bolsonaro, a gente se posicionou ali para fazer uma entrada aqui com vocês e a gente teve alguns problemas técnicos e acabamos saindo do ar um pouquinho. Nesse intervalo, uma das manifestantes, uma das apoiadoras ali do presidente Jair Bolsonaro, que circulava com uma bandeira criticando ali os profissionais de imprensa, se referindo aos jornalistas como lixo. Ela balançava a bandeira e em determinado momento ela me acertou com a bandeira na cabeça. Logo em seguida ela se desculpou, meio aos risos, mas eu tive também ali alguma solidariedade de outros manifestantes que vieram me perguntar se estava tudo bem. A bandeirada não foi forte. A mídia profissional sofreu no ano passado 11 mil ataques por dia por meio de redes sociais, uma média de 7 agressões por minuto. Os dados constam no relatório anual da ABERT sobre violações à liberdade de expressão. Atenção, povo do Brasil! Esse pessoal diz que eu estou errado e você tem que ficar em casa. Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não vou falar com a imprensa, que não preciso falar. Você não distorce mais. O que eu li hoje, inventam tudo. Então, pode continuar inventando aí. Dos 5.708 mil posts do presidente Jair Bolsonaro no Twitter até o ano passado, 432 continham críticas, insinuações e advertências sobre o trabalho dos veículos e jornalistas. Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Jair Bolsonaro foi responsável por 32 ataques verbais ou ofensas à imprensa nos 3 primeiros meses deste ano, uma média de 1 a cada 3 dias. É o que aponta o levantamento da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, no primeiro de uma série de relatórios trimestrais sobre violações à liberdade de imprensa no Brasil. Segundo a entidade, o presidente realizou 15 ataques diretos a jornalistas nesse período, sendo 5 deles destinados a mulheres. Ela queria um furo, ela queria dar um furo. Tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. A
ONU, Organização das Nações Unidas, denuncia líderes e governos por ataques contra jornalistas, usando a pandemia como instrumento para ampliar a repressão contra a imprensa. Presidentes como Donald Trump e governos como o do México, China, Egito, Arábia Saudita, Tanzânia, Turquia e outros foram citados como exemplos de ataques contra meios de comunicação, com prisões, desaparecimentos, fechamento de escritórios e ameaças. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou em abril que está alarmada com as medidas restritivas impostas por vários estados contra os meios de comunicação social independentes. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a livre circulação de informação é vital na luta contra a Covid-19. Alguns estados utilizaram o surto do novo coronavírus como pretexto para restringir a informação e abafar as críticas, afirmou Bachelet. A chefe da ONU para os Direitos Humanos declara: uma comunicação livre é sempre essencial, mas nunca dependemos tanto dela como durante esta pandemia, quando tantas pessoas estão isoladas e temem pela sua saúde e meios de subsistência. Bachelet também observou que alguns dirigentes políticos passaram a atacar jornalistas verbalmente, criando um ambiente hostil à sua segurança e à sua capacidade de fazer o seu trabalho. Vivemos uma guerra no combate à proliferação do coronavírus no Brasil e em todo o mundo. E em uma guerra existe a linha de frente. Nela estão os profissionais de saúde, os governantes, os responsáveis pelo abastecimento de nossas cidades e a imprensa. Temos visto, principalmente por parte de alguns integrantes do governo e de seus aliados nas redes sociais, ataques dos mais variados tipos ao trabalho realizado por jornalistas de todo o país durante a crise. Ofensas, xingamentos e até ameaças de agressões físicas. Os profissionais de imprensa estão colocando em risco suas vidas nas ruas para colher a melhor informação, com exatidão e responsabilidade. Um caso mais recente é da equipe de reportagem da TV Integração, afiliada da Rede Globo na cidade de Barbacena. A equipe foi agredida durante a gravação de uma reportagem sobre os casos de Covid-19 na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Ele estava de carro, ele chegou de carro dirigindo e filmando com o celular depois que ele estacionou o carro e desceu. Então, assim, ele viu que a gente estava ali e resolveu parar o carro dele para poder vir agredir a gente. Mas inicialmente era uma agressão verbal. Aí o Panzera, quando eu cheguei perto, o Panzera falou comigo assim, volta lá pro carro porque o negócio aqui tá ficando feio. Eu voltei, mas aí eu ouvi que as agressões começaram a piorar. Esse senhor ameaçou chutar o tripé da câmera. E quando eu virei assim, eu não sei o que eles conversaram entre eles, mas quando eu virei rapidamente, eu vi que ele realmente estava chutando o tripé da câmera. E aí os dois saíram se batendo. E aí eles saíram rua fora, eles estavam de um lado da rua, saíram atravessando a rua se batendo. E foi aí nessa hora que eu peguei o celular correndo, tremendo e consegui começar a filmar. Na hora eu fiquei muito nervosa, eu estava filmando e com as mãos tremendo, sabe? O celular tremendo na minha mão. Não sei nem como que eu consegui filmar, sinceramente. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia deixar aquele cara simplesmente sair impune, já que a gente já tá assim, saturado de ser agredido diariamente. Então, quando chegou a esse ponto, é uma coisa que eu pensei assim, não, agora chegou a esse ponto, eu não posso deixar isso passar impune.
não tem condições, não pode continuar assim, sabe? A repórter Thaís Folim e o cinegrafista Robson Panzeira estavam na rua Santos Dumont, no bairro São José, em Barbacena, quando o indivíduo identificado como Leonardo Rivelli parou e começou a agredir verbalmente os jornalistas. Em seguida, ele avançou sobre o cinegrafista e tomou o equipamento de gravação e reagiu à tentativa do jornalista de recuperar o material. Ele chegou a machucar o Panzera, porque ele tomou o tripé da mão dele e foi e deu uma tripezada nele, quase que foi na cabeça dele, né? Só que aí ele defendeu com a mão e aí acabou deslocando um dos dedos da mão dele e deu uma luxação. E depois ele chutou a câmera, dá pra ver isso no vídeo na hora. E quando ele chutou a câmera, eu fiquei muito assustada, porque aquilo pra mim foi simbólico. Aquilo pra mim representou uma censura. É um homem que não gosta da Globo, não concorda com a linha editorial, e aí por causa disso ele quer calar a gente, ele quer fazer a gente parar de trabalhar, ele quer prejudicar o nosso trabalho, ele quer quebrar o nosso equipamento pra gente não trabalhar mais, então ele quer que a informação pare. Esse, assim como outros episódios de violência, geraram campanhas de entidades e sindicatos, além de editoriais pedindo respeito aos profissionais da imprensa, essenciais na cobertura da atual crise da Covid-19. E isso me motivou mais ainda a fazer o meu trabalho. E isso mostra como que o trabalho do jornalista é importante. É uma patifaria. Olha, cala a boca, não perguntei nada. Que isso? No áudio, o presidente Jair Bolsonaro ataca um repórter do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Para muitos, a atitude foi uma das cenas mais violentas propagadas por um chefe de Estado contra profissionais de imprensa no Brasil desde a ditadura militar. O ataque ocorreu 2 dias após apoiadores do governo terem agredido e ameaçado jornalistas em um ato realizado em frente ao Palácio do Planalto, na data que celebra o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Na ocasião, o fotojornalista Dida Sampaio, funcionário do Estadão, foi derrubado por um grupo de manifestantes por 2 vezes, chutado pelas costas e socado no estômago. Marcos Pereira, motorista do jornal, também foi agredido no mesmo dia, assim como outros profissionais da imprensa, funcionários do jornal Folha de São Paulo e do site Poder 360. No dia anterior, o cinegrafista da TV Record, Robson William da Silva, já havia sido agredido por manifestantes bolsonaristas em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Em meio à pandemia de Covid-19, chama a atenção o surgimento de uma segunda doença, a desinformação. A ONU considera as fake news sobre o novo coronavírus mais mortais que qualquer outra desinformação. Para os especialistas, diante do cenário atual, o acesso à informação confiável pode significar a vida ou a morte em tempos de coronavírus. Enquanto cientistas identificaram o primeiro caso de Covid-19 ligado ao mercado de animais na cidade chinesa de Wuhan, teorias da conspiração acusam outros autores. Outras fake news recorrentes estão relacionadas aos sintomas, diagnóstico e tratamento do vírus, estatísticas falsas, os impactos na sociedade e no meio ambiente e sobre a repercussão econômica causada pela pandemia. Por causa disso, as fake news têm afetado os profissionais da imprensa neste período, já que o jornalismo é essencial para ajudar a neutralizar os danos causados pelo coronavírus. Por favor, só não divulguem nome.
de quem te passar, por favor, mas avisa toda a população que puder, não compre melancia no Brasil. As melancias estão entrando já nos comércios todas contaminadas. Os caminhoneiros não pôde para a greve porque só tem eles para transportar as melancia. Os governantes que estão saindo de Brasília, que estão pedindo as contas porque não estão concordando e estão correndo risco de vida. Já foi vazado um áudio, os chineses estão invadindo o Brasil. Eles querem o Brasil e Estados Unidos a qualquer custo, só que eles querem comer na população. Já foi dado ordem para o presidente assinar o decreto, espichar mais 3 meses de R$600 e, se depender, precisar espichar mais 6 meses, que é para não pegar a população indo trabalhar, para pegar eles encurralados em casa para aplicar as vacinas que já estão chegando no Brasil. Quem não tomar as vacinas vai ser ameaçado de ser preso. Outra, por que os cadeiros não podem sair? Porque lá dentro eles vão ter que consumir a melancia após as refeições e tomar as vacinas. E as pessoas idosas vão pegar mais rápido o vírus, porque as melancias estão contaminadas. Todas as melancias, entendeu? Por favor, avisa o máximo de população que puder. No áudio que circulou no WhatsApp, uma mulher denuncia que os chineses estão contaminando todas as melancias no Brasil com o vírus e que os caminhoneiros estão sabendo, mas não podem fazer greve e que é preciso deixar de comprar a fruta. O áudio ainda fala que não existe Covid-19 e a pessoa que o narrou pede para que ela não seja identificada. Moacir Júnior é editor especial da TV Globo, responsável pelo Jornal Nacional em Minas Gerais, além de ter pós em gestão de comunicação corporativa e especialização em macroeconomia pela USP. O jornalista que vivenciou vários ataques de fake news na emissora fala hoje sobre o assunto em alta neste tempo de pandemia. A informação falsa e a informação enviesada, que é aquela informação que tem uma aparência de estar correta, mas não é, são os problemas maiores que os jornalistas têm enfrentado atualmente. E o principal resultado dessa combinação infeliz é a descrença em nós, profissionais. Em alguns momentos e situações, o consumidor da informação incorreta, que é aquele tiozinho lá do WhatsApp, por exemplo, se transforma em propagador de fake news. Isso se espalha tanto nesses WhatsApp da vida em rede social e esses aplicativos de uma forma avassaladora. Graças a Deus, felizmente, a notícia transmitida por jornalista profissional tem ganhado espaço. E aos poucos, nós, os jornalistas profissionais, estamos recuperando essa credibilidade. E a especulação desses grupos que tentam espalhar a informação incorreta tem cedido espaço à verdade, à apuração correta e ao bom jornalismo. Segundo o Código de Ética dos Jornalistas, a informação noticiada deve ser correta e precisa, devendo ele divulgar os fatos que sejam de interesse público, respeitando o direito à privacidade do cidadão. Para que a imprensa possa cumprir o seu papel na sociedade, é imprescindível que ela seja livre de interdições e censuras, mas ela não pode ser ilimitada e ausente de responsabilidade, uma vez que, ao assumir a liberdade, o indivíduo assume a responsabilidade originada dela. Bruno Ribeiro é advogado e professor do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Além disso, é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Hoje, ele fala um pouco sobre os direitos dos profissionais da imprensa quando ele é agredido. É importante a gente perceber que a Constituição ela é uma resposta, é um momento de redemocratização. O Brasil passou por um período de ditadura militar de 64 até 85. Então, como resposta a esse período de autoritarismo que o Brasil passou, de modo oficial, a Constituição de 88 ela foi criada para afirmar a democracia no país. Então, nós tivemos, na ditadura militar, extrema censura, extrema intolerância aos meios de comunicação, inclusive uma das classes mais perseguidas foi a classe dos jornalistas, na época da ditadura militar. Inclusive, a lei de imprensa ela foi criada em 67, por Castelo Branco. E, nesse sentido, ela vinha não a proteger a imprensa,
mas a cercear basicamente os direitos de imprensa. E muito importante lembrar que em 2009, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação, a DPF número 130, essa lei de imprensa ela foi declarada inconstitucional, porque ela não foi recepcionada pela Constituição. Ou seja, essa lei de imprensa, criada na época da ditadura militar, ela não pode ser recebida nesse atual momento, em que a Constituição, e aí agora falando um pouco da Constituição, em seu artigo 220, ela traz a liberdade a esse exercício profissional. Quando fala, no artigo 220, que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E destaca ainda o parágrafo 1º que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado alguns dispositivos do artigo 5º. E esse artigo 5º protege os direitos fundamentais, ou seja, a liberdade de imprensa, a manifestação, o exercício da informação, ela não pode ser cerceada sob pena de se caracterizar censura. Então, nesse sentido, qualquer atuação no sentido de cercear a liberdade de imprensa, de cercear a liberdade do profissional, do jornalista, em trazer a verdade, que isso é um valor muito importante também nesse período, a verdade, a fim de trazer e proteger a verdade, há necessidade de se proteger o profissional. A liberdade de imprensa diz respeito também à segurança do jornalista em exercer a sua profissão. O jornalista tem o direito de sair às ruas sem medo de ameaças de sanções e até pior, de morte. De acordo com a ONG Repórter Sem Fronteiras, entre 180 países avaliados, o Brasil figura na posição 105ª no ranking de liberdade de imprensa. Já o Comitê para a Proteção dos Jornalistas coloca o Brasil na 9ª posição na lista de países que possuem mais crimes contra jornalistas sem solução. Desacreditar o jornalismo acaba criando um novelo de desinformação e até mesmo de risco para os profissionais da imprensa. Em alguns casos, jornalistas de diversos veículos de comunicação, a gente já viu vários deles naquele cercadinho lá em Brasília, são agredidos em função de comentários feitos pelo presidente brasileiro. Essa má repercussão gera insegurança em todos nós. Mas o objetivo, eu tenho certeza, não será obstruído e a notícia bem apurada será levada a todas as pessoas, tanto aqui no Brasil quanto no restante do mundo. De acordo com uma pesquisa da Datafolha, 70% dos brasileiros consideram bem informados sobre o coronavírus. Com relação à confiança nos meios de comunicação, na divulgação de informação sobre a pandemia, os programas jornalísticos na TV e os jornais impressos seguem como os mais confiáveis entre os meios pesquisados, porém apresentaram oscilações para baixo nos índices. Já as redes sociais seguem como os meios menos confiáveis, e no período as taxas de confiança recuaram. Uma pesquisa realizada em um dos perfis de nossa equipe no Twitter durante o período de 28 de maio a 4 de junho comprovou que 89% dos 470 que votaram afirmaram achar o papel da imprensa importante no combate e prevenção ao coronavírus. E 86% dos 228 que votaram acham que os ataques que a imprensa está sofrendo é por influência do atual presidente da República. Os casos de agressão aos profissionais de imprensa aumentaram muito nesse período, e o que tem gerado preocupação é o futuro da imprensa após a pandemia do coronavírus. Isabelle Quintão e Matheus Vitor são estudantes do primeiro período do curso de jornalismo do Unileste e contam as suas expectativas para a profissão no futuro. Um país que quer ter uma democracia forte precisa de sua imprensa livre e atuante, né? Sempre que eu vejo algum
jornalista ou profissional da imprensa sofrendo esse tipo de ataque. Eu naturalmente me coloco no meio e, assim, é sentimento de repúdio mesmo e de uma certa tristeza da gente estar vivendo esses momentos, né, que, assim, alguns ataques que remetem à época ditatorial que houve aqui. Em minha perspectiva, assim, é de união, assim, principalmente da classe. Espero que se una, que se fortaleça e que um proteja o outro. Eu acho que as próximas eleições vai ditar muito, assim, a relação entre uma parte da população, né, uma pequena parte da população com a imprensa, mas eu espero de verdade que melhore. Minha expectativa é uma expectativa positiva, mas eu acho que acima de tudo é a gente fazer o nosso trabalho de forma coesa, de forma responsável, sim, sempre prezando pela verdade e sem medo, tomando os devidos resguardamento, né? Mas a minha perspectiva é que a gente se torne cada vez mais uma imprensa livre, forte, com voz ativa, sempre dizendo a verdade e agindo com respeito e responsabilidade diante da sociedade. No meio de todo esse ataque à imprensa, eu ainda consigo sentir orgulho do que nós jornalistas fazemos, porque é como dizem, a partir do momento que a imprensa incomoda, é porque ela está fazendo certo, pois ela diz a verdade que tentam esconder. O que eu desejo é que as pessoas elas possam abrir suas mentes e dar a credibilidade e o respeito que a nossa profissão merece. E que agora e lá na frente também a gente possa estar sendo forte e falando a verdade sem medo. A imprensa não deve julgar nem proteger, tampouco deve publicar sem antes ouvir todas as partes. Notícia é bala que sai da arma. Se for errada, fere ou mata. Uma vez que saiu, não volta. Nesses tempos de surto e de pandemia, mais do que nunca, o jornalismo tem um papel de bem informar, levando informação de qualidade confiável para a população, a fim de evitar danos irreversíveis. Eu acredito que se a gente fizer de forma correta e ordenada, a notícia vai ser mais fácil de ser aceita e recebida pelas pessoas e cada vez mais difundida entre as pessoas. Aquelas que difundiam a informação incorreta vão passar a difundir a notícia verdadeira, a notícia correta. Na minha opinião, a notícia é a ponte que separa a verdade dessa escuridão que a gente vive hoje. Então, assim, as pessoas têm criticado muito e questionado muito os nossos critérios de noticiabilidade, o que a gente considera valor notícia ou não, por que a gente divulga tal coisa e não divulga outra. Então isso tem sido muito questionado. Claro que isso não é motivo de agressão, mas eu acho que isso tem sido muito questionado sim pelas pessoas. O jornalista é só uma categoria profissional entre muitas que não podem deixar de trabalhar. E o trabalho do jornalista é reunir informações para ajudar, para deixar você atento, informado. Informação no momento desses é vital, é fundamental. É como lavar as mãos, tem que lavar e a gente tem que se informar. Por hoje é só, obrigada e até a próxima. Até a próxima! Agradecemos pela sua companhia e até a próxima!